quantas coisas boas nós podemos aprender e ensinar um para os outros. Nossa, pais e filhos que trocam conhecimento e experiências, eles crescem juntos, têm muito mais oportunidade de estar próximos, de se conhecerem. E comigo hoje estamos numa conversa muito gostosa com o Luciano Palma, que é palestrante, consultor de redes sociais, novas mídias, tecnologia e um pai apaixonado pelo seu filho. Eu queria que você continuasse falando, Luciano, sobre essa questão da troca. E a gente não vai ficar só com relação a pai e filho, filho e pai, mas também de professor para aluno e de aluno para professor. Você tem algum tipo de experiência interessante a respeito dessa troca, onde o aluno ensina algo para o professor? Eu acho que todo professor hoje precisa ter isso, né? Eu acho que isso já faz parte, né? Se você abrir um pouco a visão de professor, você vai entender claramente que a fonte de informação não é mais só o professor. Isso é verdade. Não dá mais para você conhecer tudo, ter toda a informação que está disponível para as pessoas. Uhum. Então, isso já é corriqueiro. Hoje você tem alunos que pesquisam e trazem muita informação. Hoje a gente tem alunos, eu dou aula na pós-graduação, então são alunos que já têm uma bagagem e muitas vezes eu estou dando aula e o aluno já tem uma experiência que complementa aquilo que eu estou falando, ou às vezes até supera naquele ponto específico. Uhum. Então é muito interessante quando você está dando uma aula e dá a liberdade suficiente para esse aluno se colocar, ele trazer aquilo que ele tem de experiência, seja pessoal, seja profissional, e compartilhar isso com a classe. Uhum. Né? Existe até um conceito muito bacana e que eu gostaria de ver mais adotado na educação atual, que é o da sala de aula invertida. Né? O que acontece? Antigamente, a gente tinha, como eu disse, o professor como fonte da informação, né? O livro e o professor. Hoje, o aluno consegue ter fonte de informação, principalmente pela questão da internet, quase que inesgotável. Sim. Então, a proposta da sala de aula invertida é a parte de absorver informação, o aluno faz fora da escola. Ele traz a informação. Em vez de vir buscar a informação, ele traz a informação. E aí, quando você tem aquele momento em grupo, você utiliza aquele momento em grupo para discussão. Certo. O modelo que ainda é utilizado hoje é o quê? Você dá a informação na sala de aula e fora da sala de aula os alunos fazem os trabalhos e a discussão acontece fora. A proposta é inverter isso. Perfeito. É o aluno buscar a informação fora, trazer para dentro da escola a informação e o professor ser um facilitador para que essa discussão aconteça, essa troca de informação entre aquilo que os alunos trouxeram. E, obviamente, o professor também tendo um papel ativo, não é que ele vai ficar lá passivo simplesmente vendo a coisa acontecer. Ele vai ter um papel ativo de direcionar, afinal de contas você tem um caminho a seguir, né? Você tem um currículo a seguir, então ele vai direcionar esse aprendizado, mas de uma forma que acaba sendo mais participativa e acaba tirando aquela coisa pesada, né? Eu acho que todo mundo da nossa geração tem aquela coisa de que a escola era uma coisa que eu tenho que ir, eu tenho que suportar todo aquele tempo, né? Não que a gente não gostasse, mas acabava sendo cansativo, porque estava todo mundo de forma passiva recebendo informação. Acaba sendo cansativo. Essa interação. Agora, se você inverte, os alunos não vão querer que a aula acabe. Isso acontece às vezes. Acontece quando você está num trabalho de grande discussão. Eu tive isso recentemente. A gente fez uma coisa muito bacana, que foi uma experiência que até agradeço o Senac por permitir fazer, onde a avaliação foi feita durante os trabalhos. Certo. Então, o que a gente fez? A apresentação do trabalho foi transformada numa apresentação como se estivesse sendo feita para investidores. E cada aluno que estava ali assistindo a apresentação, ele não estava passivo, ele estava no papel de investidor, ou seja, ele tinha que prestar atenção em cada apresentação para decidir em qual trabalho ele iria fazer o investimento dele. E aí, no final, a gente fez a discussão e eles fizeram os investimentos e o bacana é que a nota saiu dali, porque a gente fez um cálculo rápido onde quem recebeu mais investimento, o trabalho que recebeu mais investimento, ganhou mais pontos na nota, e quem fez os melhores investimentos, ou seja, quem investiu naquele trabalho que realmente era de maior sucesso, também ganhou mais pontos na nota. Muito interessante. E aí eles acharam bacana, eles começaram essa discussão, e foi uma das vezes que a aula é noturna,
que o horário passou e ninguém reclamou. Normalmente, quando dá 10h30, o pessoal já começa a reclamar. Embora, é verdade. E nesse dia, não. O pessoal estava discutindo porque existia essa participação. Né? Essa troca, vira uma troca, vira uma conversa, vira um aprendizado dinâmico. Né? Então, isso é uma proposta muito bacana que está acontecendo na sala de aula. Eu vejo, né, no caso das aulas que a gente tem, e outros professores também, dessa forma bem mais participativa. Luciano, eu gostei dessa ideia, que na verdade seria um professor motivador, né? Isso. Agora, trazendo para dentro de casa, esse desafio também é interessante de passar pro seu filho, né? Filho, eu queria que você fizesse uma pesquisa assim e tal, pra gente discutir junto. Será que funciona também ou não? Você já tentou fazer isso? Olha, eu acho que o pai que fizer isso, ele vai ficar impressionado com a capacidade que as crianças têm hoje de achar informação. Certo. E isso pode ser mais do que um aprendizado, uma coisa lúdica, uma brincadeira. Um dia você faz com alguma matéria que você sabe que o seu filho gosta, né? Ou gosta, ou até uma outra que ele está precisando de reforço. Para ele perceber essa dificuldade, o pai ir lá, fazer a pesquisa junto e fazer esse reforço. A criança e o jovem gostam de desafios, né? Claro. E às vezes pode fazer isso como brincadeira mesmo. Sim. Né? Vamos ver agora, sei lá, a coisa mais engraçada que você consegue achar e vamos nos divertir. Porque o lúdico é uma excelente forma também de aprender. Sem dúvida. E realmente tem uma absorção do conhecimento porque se torna agradável, não é? Sim, não precisa ser tudo tão sério o tempo todo. Com certeza. E como é que a gente pode fazer com que os nossos filhos não sejam apenas assim usuários que não aproveitam aquilo, né, da tecnologia? Porque a maioria se torna apenas um usuário lá de algumas ferramentas e ponto. Não acrescenta alguma coisa, aquilo não vira uma produção. Como é que a gente pode fazer essa transição? De novo, acho que é a questão da presença e orientação em cima de valores. Sim. Eu acho que de novo isso volta nessa questão de que a tecnologia, ela não é o fim, ela não é a razão que a gente tem, né, de viver. Não é isso. A gente tem valores, sensações, emoções que são muito mais importantes que a tecnologia. Então, a tecnologia é um meio, um caminho para chegar nisso. Então, é aquela mesma história que a gente já abordou aqui. Se você deixa a tecnologia na mão da criança e se afasta da criança, e pronto, você satisfez o desejo, a necessidade e deixou a criança ali, é óbvio que não vai ter, né, esse fenômeno de participação. Ela vai ser um consumidor. Agora, se você cria junto com a criança, se você participa do processo e começa a criar alguma coisa, seja o robozinho, seja compor música no computador, seja achar uma receita de bolo e ir para a cozinha fazer o bolo, essa criança começa a perceber, nossa, eu tenho um papel na sociedade, eu faço uma coisa para a sociedade, eu faço um bolo que eu levo para o meu amigo e o meu amigo curte o gesto e gosta, né, de saborear o bolo. Então ele começa a perceber que ele tem sim um papel muito mais executor do que meramente consumidor. Eu quero que você dê mais algumas dicas, porque eu achei bárbaro isso. Então, além do bolo que pode ser feito, do robozinho, não é? A questão também de um filme, não é? Que a criança pode criar um filme, criar uma animação. Me dê mais dicas práticas para dar sugestão aí para os pais, que muitos pais falam, mas eu não sei não tenho nem ideia de por onde começar. A da música que você deu, eu achei ótima. Tem mais algumas sugestões, assim, só para dar o start nos pais? Hoje em dia, se você fizer uma busca na internet, você vai conseguir encaixar esse desejo em qualquer tema. Certo. Se você pegar tema de patchwork, se você pegar tema de pintura, arte, música, como a gente falou, existe isso. Ou seja, uma busca, a criança vai te ajudar a achar. Eles acham com muita facilidade, eles são melhores do que a gente em escolher as palavras que você vai colocar lá no buscador da internet. E achar, é impressionante, é legal acompanhar as crianças porque é impressionante como eles acham, né? Perfeito. Então, existem sites também muito interessantes. Meu filho, ele acessa um que chama Manual do Mundo, né? Um nome muito interessante, onde esse professor mostra experiências que podem ser feitas na cozinha de casa, usando material que você tem em casa. Luciano, me tem mais alguns sites? Eu tenho certeza que os pais que estão aí em casa também querem algumas dicas, porque é tão vasto isso. Quais outros sites que você acha que é interessante, como esse que você falou, Manual do Mundo? Olha, agora... de chocolate. E agora eu vou precisar de ajuda do meu filho, porque
Ele que faz sabe. essas buscas e tá tudo lá no browser dele. Então Pronto. eu vou ter que trazer o Pietro pra cá. Nossa, fantástico. Olha, gente, quantas coisas a gente está aprendendo a respeito desta troca, né? De como aprender com os filhos. Uma coisa, então, que a gente já viu que é básica saiba qual é o interesse do seu filho. Se é música, se é futebol, se é o game. E aí, então, o que você faz? Você fala para ele assim, ó, se é game, então vamos criar um joguinho aqui de game. Se é música, ó, vamos criar uma música com o ritmo que você gosta. Se é pintura, se é o futebol, então vamos criar um joguinho de futebol. Ou seja, primeira coisa, identificar os interesses do seu filho. Segunda, dar caminhos para que ele crie alguma coisa relacionada a esse interesse. Você não sabe? Pergunta para amigos também, não é? Pergunta a outros sites, faz ele pesquisar junto, quer dizer, o teu filho pode te dar o caminho para que você consiga ter um relacionamento mais próximo a ele. Diga, querido. Ô Luciano, Oi. seu filho tem um site que ele divulga essa descoberta dele? Ele criou um site, chama Bovoqui. É o blog do que você quiser, por isso que ele colocou Bovoqui, que é uma coisa muito interessante que veio da cabeça dele, que é, as pessoas colocam o que elas querem ver no site, ele pesquisa e cria um post para colocar no blog. Que bacana, né? Então a gente vai entrar no Bovoqui. Bovoqui é o site dele. Faz um tempinho que ele não está atualizando, mas agora se vocês acessarem e colocarem sugestões, ele vai ser forçado a responder. Isso é ótimo. E outra coisa também, Suzy... Eu vou então ver se ele ensina a fazer bomba. Eu não vou deixar ele te ensinar a fazer bomba, Marcinho. Não, mas é bomba de chocolate. Ele faz brownie também. E não tem idade, porque a gente está falando muito do meu filho. Mas eu tenho também uma pequenininha de 6 anos... e já dá para usar bastante coisa de tecnologia para brincar junto, mas sempre aquela questão, não coloca a tecnologia na mão da criança e pronto, fica junto. A criança adora isso e ela vai gostar muito mais da tecnologia se o pai e a mãe estiverem juntos. Mas com certeza, porque a criança quer companhia. E você estando com o seu filho, você está vendo qual é o tipo de interesse que ele tem e até direcionando muitas vezes, porque todo o interesse tem o lado positivo e também tem o negativo. Né? Então não é só porque é música que é tudo bom, tem muita coisa negativa. Então você estando junto, você consegue direcioná-lo para os seus valores, que é isso que a gente está batendo nessa tecla, que é a sua participação, estando junto com o seu filho, participando com ele, perguntando coisas a ele, mostrando que você tem interesse nos interesses dele, aquilo que você concorda, aquilo que você discorda, vocês vão aprender juntos. É isso que o Luciano está nos passando. Luciano, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais que estão nos assistindo para essa questão do aprender junto com os filhos. Eu vou ser repetitivo na questão da presença. Ótimo. Né? Eu acho que a presença dos pais é algo que a gente precisa realmente prestar muita atenção. Dar ênfase, né? E dar ênfase nisso. Mas também a questão da humildade. Sim. Né? E aí eu estendo também naquela questão que a gente colocou do professor. Tanto os pais quanto os professores terem a humildade de aprenderem com alunos e filhos. Verdade. Porque quando você cria esse ciclo de aprendizado, isso cresce muito rapidamente e cresce de uma forma mais agradável. O aprendizado fica gostoso, fica uma troca que cria uma conexão entre pai e filho e também entre professor e aluno que é duradoura, que só traz mais evolução, mais proximidade, mais amor. Então estar perto, estar humilde aprendendo junto e estar sempre curioso, né? Mantenham-se sempre curiosos de ver o que está acontecendo. Não tenham medo do filho chegar com alguma tecnologia que você não domina. Ele vai te ensinar, ele adora você, ele é seu filho. Perfeito. Entendeu? Então estar presente e estar humilde e viver junto é o mais importante. Gente, quantas coisas nós aprendemos. Você gostou? Vai assistir de novo então para fixar isso. É só você acessar o nosso site para assistir este ou então os outros programas anteriores para ter sempre um aprendizado. A gente está sempre aprendendo. Qual é o nosso site, Marcinho? É muito fácil. É paulinas.org.br. Isso! E aí você vai acessar e vai assistir essas entrevistas. Ou então, se você quiser mandar uma mensagem para nós, sugestão de pauta, né, dúvidas, opinião sobre o programa, tudo. É só entrar em contato aqui
aqui no nosso programa Em Família em Foco Isso. através do nosso e-mail. Qual é o e-mail? paulinastv@paulinas.com.br. Isso mesmo. Olha, muito obrigada, Luciano, por tudo que você nos ensinou, viu? Que você continue sendo esse professor, tanto para o seu filho como para todos nós na nossa vida. Obrigada, viu? Prazer e uma honra para mim. Obrigado. Nossa, a honra é nossa. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já com mais novidades no nosso quadro Faça Junto. Até já!